Neste caso específico da nossa conversa, é para um projeto que eu acho que conversa com o momento que a gente está vivendo. A gente está falando de 10 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, no fim de semana, no feriadão. A gente está falando de homens que se sentem no direito de negar a existência das mulheres e dos filhos, porque teve um caso recente que ele joga o filho da ponte para provocar dor na ex-companheira e o menino morre. E esse caso esse projeto especificamente fala sobre o não pagamento de pensão. O Estado usar uma ferramenta para exigir que este pai cumpra, não é com um supérfluo, é com a obrigação dele enquanto pai. Porque para a mãe não é nem facultado esse direito. Ela está ali e ela precisa prover o filho. Não é dinheiro que vai para a mãe, é dinheiro para o filho, para quem ele colocou no mundo. Então, seja bem-vinda, deputada Tabata do Amaral. É um prazer imenso recebê-la aqui no Timeline. Bom dia. Eu falei Tabata do Amaral, é Tabata Amaral, perdão. Isso. Mas não tem problema não. Kelly, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. PG, Potter também. É uma honra estar conversando com todo mundo que nos acompanha, que acompanha a Rádio Gaúcha nesse momento. E Kelly, já vou emendar falando sobre o que você trouxe. A gente, quando começa a estudar e vivenciar, né, porque infelizmente esses casos estão ao nosso redor, o tema da violência contra a mulher, uma das primeiras coisas que a gente entende é que o feminicídio, o assassinato, o crime por ódio, ele é a última violência de uma série de violências. Uma violência psicológica, um impedimento de você se relacionar com a sua família, com seus amigos, uma violência patrimonial, é um celular que se quebra, uma ameaça de exposição. Infelizmente, a gente ainda não enxerga todas essas formas de violência e parece que a gente se assusta quando a última delas, a pior delas, acontece. Sendo que essas, geralmente, na esmagadora maioria dos casos, são tragédias anunciadas. E a gente poderia ter intervido. E aí eu faço o mesmo link que você trouxe. Existe uma violência muito grande que é feita contra mães solos, que é a insistência de pais, pós-decisão judicial, muitas vezes, se recusarem a pagar a pensão alimentícia. Gente, não estou falando de um caso que não foi julgado pelo juiz, não estou falando de um caso que o pai não tem condições naquele momento, eu estou falando de responsáveis, homens, pais, que, como você disse, colocaram aquela criança no mundo, mas simplesmente se recusam a pagar. E aí trocam de emprego, e aí lá vai a mulher, sabe-se Deus com que dinheiro, atrás de advogado, tentar descobrir qual é o novo emprego do cara, entrar com uma nova ação, sem contar o custo que isso vai gerando para o judiciário. Para o Estado, meu dinheiro, exatamente. Exato. Então, e aí eu faço esse link com a violência porque eu conheço esses casos. Tem muito homem que não paga a pensão alimentícia para poder estar ali humilhando a mulher, para estar ali fazendo uma outra forma de violência. E, gente, esse recurso, como a Kelly bem trouxe, não é para as mulheres, é para os filhos. É um direito da criança e é um dever nosso, enquanto sociedade, proteger essa criança. Tudo isso para dizer que foi aprovado na primeira comissão na Câmara, falta mais uma para o projeto ir para o Senado, o Pix Pensão, que é um projeto que eu apresentei para a gente ver que a tecnologia está aí para ser usada. Se houver uma decisão judicial e o homem não pagar a pensão, a justiça autoriza. Na conta que ele tiver dinheiro, aquele dinheiro já vai ser automaticamente transferido para a mãe. Porque a mãe não é advogada, a mãe não tem que ser investigadora e ficar correndo atrás de homem que fica mudando de emprego só para não honrar com as suas responsabilidades. Deputada, do ponto de vista técnico mesmo, isso é relativamente fácil de colocar em prática? Fazer com que o valor da pensão seja descontado, né, de maneira compulsória da conta do pai, transferido para a conta da mãe. E também do ponto de vista constitucional, se isso pode eventualmente ter algum tipo de entrave. PG, a gente está inclusive trabalhando com um PL, que é um projeto simples. Então, não é nenhuma alteração na Constituição, é um projeto de lei mesmo, porque quando o que está ali no texto tem que ter tido a decisão judicial. E é aí que a gente abre os entraves legais. Então, a justiça entendeu que aquele pai é devedor. Está ali determinado qual é o valor. E é por isso que o governo fica autorizado, e aí com esses avanços que o PIX trouxe, que esse compartilhamento de bases trouxe, de hoje a gente saber, olha, teve essa decisão, foi nesse CPF. O governo federal, o governo como um todo sabe quais são as contas bancárias que estão abertas nesse CPF.
E aí, ao invés de ter ali, vai lá o oficial de justiça, vai lá e cobra o pai, vai lá o advogado, toda essa burocracia, toda essa história para cansar e muitas vezes para prejudicar a mãe e a criança, porque é isso que acontece, ela deixa de existir. Então, teve a decisão judicial, tá tudo conforme a lei? Tá. Então, tá autorizado o pagamento. E para o pai, que é responsável, que honra com seus compromissos e que está cuidando do seu filho, às vezes é até um processo mais fácil, porque vai ter ali o débito automático. Claro. E tecnicamente é fácil, deputada. Transferir de uma conta para outra. É, assim, do ponto de vista do Estado, ele consegue pegar o dinheiro, Isso. tipo assim, pela conta, a senhora está dizendo? Sem que o titular da conta necessariamente autorize, né? Consegue. E aí só, talvez, entendi agora qual é a dúvida de vocês, para trazer um outro exemplo. Quando a gente tem um empréstimo consignado, com desconto em folha, os descontos que já são feitos. Por exemplo, quando tem uma decisão judicial que alguém é devedor e vai lá a tua conta no Nubank e você não consegue mais acessar porque ela está travada. É o mesmo mecanismo, faz sentido? Faz. Então, hoje isso já acontece para outros casos. Estou em dívida, bloqueei a minha conta aqui. Estou falando do Nubank porque é a que eu tenho. E aí, se você não pagar a tua dívida, qualquer Pix que entre na tua conta, qualquer movimentação que você faça, você deixa de acessar, porque ele vai retirando o dinheiro, sempre, gente, com decisão judicial. Não é nada autoritário, não é nada sem que a pessoa saiba, sem que ela tenha recorrido. E é uma determinação da justiça, né? Então não tem nenhuma intervenção que não seja autorizada pelo Estado Democrático de Direito, né? Se a gente permite fazer isso, quando a pessoa, por exemplo, não pagou lá o seu boleto de uma compra que fez, tem coisa mais sagrada do que criança? Tem coisa mais importante do que a alimentação dessa criança? E eu acho que isso tem que ficar claro. Ontem deu um rebuliço danado na minha rede social. As mães defendendo o que a gente esperava, as mulheres defendendo, e alguns homens dizendo, mas isso é autoritário, você não pode fazer isso. E eu pensando, meu amigo, por que se você não paga o teu boleto das Casas Bahia, o governo autoriza que você faça esse débito na tua conta, e se você não paga o dinheiro que é para alimentar o seu filho, a gente não pode fazer. E, de novo, gente, decisão judicial vem quando tem pais sem compromisso. Sim, os pais que fazem o seu papel não precisam se preocupar, tá tudo bem, gente. Isso, se você está sendo cobrado é porque você não fez o seu papel. Exato. Se você faz o seu papel, a mãe não vai acionar a justiça. Se você está pagando em dia, não vai ter nenhum desconto na sua conta. E aí sempre tem, enfim, né? As pessoas têm muito pouco compromisso. Eu acho que falta honradez muitas vezes. E aí tava lá, mas vai ser fácil, eu vou abrir, então vou botar o salário no nome de outra pessoa. Isso é crime. Aí só para lembrar, você está me dizendo que para não pagar o alimento do teu filho, para deixar a mãe ali se humilhando, sabe-se Deus fechando as contas como, você vai cometer outro crime? Tudo bem, aí você vai responder por esse outro crime que você está cometendo. Mas só para deixar claro, não é todo pai. É aquele pai que tem dinheiro na conta, que está numa situação financeira adequada e que escolhe não pagar. Muitas vezes para quê? Para humilhar a mãe? Mas quem é que mais perde com essa história? Não é a mãe, é a criança. É a criança que depende daquele... E, gente, esses primeiros anos de vida são fundamentais. Exato. Alimentação, educação. Então... Tem alguns poucos que estão fazendo confusão, mas eu vou defender com unhas e dentes para esse projeto ser aprovado o quanto antes. Deputada, que é o Pix Pensão. Fala, Potter, desculpa, tu não fizeste pergunta ainda, é que a gente não está no mesmo estúdio. Eu quero engatar ainda, deputada, bom dia. É o seguinte, a senhora faz parte de uma geração de deputados e de políticos, né, e deputadas que se apoiam muito em dados, né, que se apoiam muito numa leitura de como as coisas realmente acontecem na vida real. O quanto a vida financeira e essas situações que a senhora está falando agora pra gente, de problemas familiares, né, de separação, o quanto ele está linkado à violência. A gente está vivendo um trauma nos últimos dias no Rio Grande do Sul, números absolutamente inacreditáveis. Tenebroso. E de violências absolutas. Violências extremas. A Kelly contou de um cara que joga, né, uma criança de 5 anos da ponte, mata a criança para se vingar da ex-mulher, enfim. Porque ela cria uma vida nova. O quanto essa violência está linkada com a parte monetária, a parte econômica. Potter, queria te responder de duas formas. Primeiro, de onde veio essa ideia? Porque nesse tempo de tanta polarização e de uma política tão rasa que a gente está vivendo, a gente tem que valorizar
quem estuda, quem conhece a máquina pública. Quem me procurou para sugerir essa ideia foi uma servidora federal, o nome dela é Luísa, que trabalha justamente com essa parte financeira. E ela falou, olha, Tabata, o que a gente estava conversando aqui, tem uma solução que é simples, que é fácil, que o governo tem condição de fazer e que vai trazer um alívio psicológico, financeiro gigantesco para muitas famílias brasileiras. Então, primeiro, o reconhecimento de quem está lá, conhece a máquina pública, se dedica ao serviço público e não está preocupado com essa polarização bizarra que a gente tem. Em relação à pergunta mais direta que você trouxe da violência, eu não consigo falar de um caso específico, né? Mas quando a gente analisa os casos como um todo de feminicídio e a gente vai atrás das denúncias que foram feitas, das medidas protetivas que foram dadas, é muito raro a gente encontrar um caso que não tinha um sinal anterior. E aí é esse link que a gente consegue fazer. Dá para dizer que todo caso de feminicídio teve ali uma violência patrimonial antes? Não dá. Aí não seria ciência. Agora, dá para dizer que quando a gente olha para os casos de forma geral, o feminicídio é como se ele tivesse dado um aviso antes, isso dá para dizer. Isso é muito consistente. Quando a gente olha o histórico daquela mulher, seja uma amiga, seja um vizinho, seja uma polícia que ela procurou, um BO que foi feito. E aí, para quem está nos acompanhando, o que é violência patrimonial? É quando você usa de uma situação familiar que é comum, em que a mulher sai do mercado de trabalho para poder cuidar dos seus filhos, aí ela se vê numa situação que ela depende do recurso que o marido consegue num trabalho, mas, de novo, foi num acordo familiar. Foi uma escolha dos dois, geralmente, que ela saísse do mercado de trabalho. Só que aí o homem começa a usar aquela situação financeira desvantajosa para ela para violentar. Primeiro é o quê? Sou eu que pago as contas. Então, você não vai comprar esse negócio aqui, não. Sou eu que pago as contas, a gente não vai sair com seus amigos, sou eu que pago as contas. Que mensagem que você está mandando? Se você falar com fulaninho, vai ficar aí sem nenhum centavo. Então, é claro que eu estou simplificando. E aí tem a violência de quebrar um celular, de quebrar alguma coisa que está em casa. Então, são prenúncios que vão dando. Tanto que a gente que trabalha no combate à violência contra a mulher fala do quê? Independência financeira. Tem que estar fortalecida mentalmente, com a saúde psicológica em dia, tem que ter uma rede de apoio, amigos, acesso a serviços públicos, mas a mulher que tem o seu dinheiro é uma mulher que ela está muito mais protegida da violência. Eu vou passar para o PG, deputada, que ele tem uma pergunta, mas eu só... Por favor. Porque a gente vai trocar o assunto, mas eu só queria dar um fecho nessa sua fala, que é, quando a gente fala de combater o feminicídio, o PG fala muito sobre isso, a gente tem na nossa cabeça uma ideia que é superficial, ou uma ideia de pronto, que é colocar segurança pública. Então tem que ter mais patrulha, tem que ter policial, que tem que ter, é verdade, mas a causa não é essa. Então, quando você promove, como disse muito bem a Tabata, a independência financeira, o que você está fazendo combatendo o feminicídio? PG. Deputada, a gente trocando um pouquinho de assunto aqui para a gente poder abordar as várias questões que a gente gostaria de conversar com a senhora falou sobre polarização no início dessa sua resposta mais recente, né? E nesse momento que é dominado, sem dúvida, por esses extremos, não necessariamente extremos, mas é um ambiente polarizado, evidentemente, né? A senhora chama muito atenção por ser uma parlamentar de viés moderado, né? A senhora, para mim fica muito claro que a senhora é de centro-esquerda, né? Tem um viés centrista e mesmo assim a senhora consegue ter bastante visibilidade, inclusive nas redes sociais, né, Kelly? Que, como a gente sabe, tem algoritmos que costumam priorizar discursos que são mais virulentos, né? A minha pergunta é como é que se faz para engajar, para se manter relevante sem extremismo? Ô, PG, eu não sei se eu sei toda a resposta para a tua pergunta, não, mas posso te contar o que eu venho tentando fazer. Primeira coisa, as redes sociais jogam para os extremos. Esse é um assunto mais complexo, mas a cada vez mais está ficando muito claro e comprovado que os algoritmos das redes sociais estão polarizando a sociedade. Não é que a sociedade é polarizada e por isso a rede social é polarizada. É o efeito contrário, porque as redes sociais estão visando o lucro. Elas têm algoritmos que fazem as pessoas cada vez mais terem contato só com conteúdos extremos. Então vejam que loucura. É uma plataforma, é uma tecnologia que está mudando a visão ideológica da população e com isso mudando o resultado eleitoral. Então esse é um tema super complexo que a gente pode resgatar. E aí como é que você sobrevive, né, nessa loucura
em que parece que você tem que mentir, atacar, ter discurso de ódio e ser raso para conseguir se comunicar. Eu acho que a primeira coisa é entender, gente, que ter uma visão mais de centro, ter uma visão mais moderada, não significa ser isentão. Acho que quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho coragem, que eu me posiciono, que eu tenho um lado, que eu tenho opinião. Agora, Deus me deu inteligência. Deus me deu a capacidade de julgar as coisas. Então, o que eu não compro é esse pacotão. Ah, se você olha para o social, então você tem que ser uma pessoa irresponsável com dinheiro. Quê? Porque na hora que falta dinheiro, são os mais pobres que sofrem. Ah, se você tem a pauta ambiental, se você está preocupada com o aquecimento global, com as enchentes, com as secas, então você não pode ter uma visão de empreendedorismo. Assim, me parece burrice, sabe? Então, o que eu questiono é esses pacotes, é essas cartilhas. A gente tem que estudar, tem que ter posição, tem que defender o que acredita com coragem, com convicção. Mas agora, a gente percebe, deputado, que nas redes isso é desestimulado, como a senhora bem disse. Que a senhora é um caso corajoso, porque sobe o vídeo de quem é, como disse o PG, extremado. Isso os moderados estão em baixa, isso não há dúvida, né? Não é um momento bom para eles. Como é que a senhora se mantém engajando? Veja, lá atrás, no comecinho do meu mandato, eu fiz uma escolha de que estava tudo bem perder seguidor. Estava tudo bem ficar recebendo, não tá tudo bem, mas fazer o quê? Ficar recebendo ódio, ameaça de morte, xingamento, tudo que eu recebo todos os dias. Eu não ia pautar a minha vida pública, o meu serviço, pela opinião de rede social. Eu vou pra rua para saber o que as pessoas estão achando. E todo dia eu vou pra rua para ver os problemas, para ouvir a opinião das pessoas, e é por elas que eu me pauto. E aí já aconteceu algumas vezes no mandato em que eu fui cancelada porque discordavam, porque espalharam uma fake news, e eu fiquei ali meses, perdendo seguidor todos os meses. E eu dizia, não tô aqui por conta de seguidor, não tô aqui por conta de like, eu vou pra rua. E na rua as pessoas estão vendo um valor no trabalho que eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu tô agora focada nesse projeto do Pix Pensão. Você imagina o ódio que eu tô recebendo de alguns homens de extrema direita que estão me xingando de tudo e um pouco mais. Eu vou me guiar por eles? Não. Mas aí amanhã eu vou estar defendendo um projeto de responsabilidade fiscal, de ajuste das contas públicas, e vai estar lá a extrema esquerda me xingando, tacando pau em mim. Vou me guiar por conta deles? Não vou, não. O Pé de Meia é o projeto que eu tenho mais orgulho de ter escrito, porque o Pé de Meia é emancipação. O Pé de Meia é virar para o jovem de baixa renda e falar, se você terminar o ensino médio, com boa frequência, se dedicando, fazendo vestibular, você vai ter um recurso para fazer uma faculdade, fazer um curso técnico para abrir o seu negócio. Pé de Meia é emancipação. É disso que os jovens precisam. Sou xingada de tudo. Então, não é para dizer que é um mar de flores, não. Eu nem leio os comentários hoje em dia. Eu vejo as mensagens que me mandam. Porque se eu for ler os comentários, não vou nem repetir aqui as coisas que eu ouço. Se eu for me guiar por perda de seguidor, não trabalho. E aí, qual que é a coisa? Na rede social, você tem que comprar um lado, e aí sempre vai receber palminha desse lado e ódio do outro lado. Aí no meu caso é todo dia palminha de um lado e ódio de um lado, mas aí troca. Mas aí tem gente ali no meio, sabe? Tem gente com bom senso. Então assim, é ruim perder seguidor, Aliás, mas já aconteceu que eu sobrevivi. Deputado, falando nessa gente que está no meio, eu acho importante perguntar para a deputada Tabata Amaral, porque a senhora é muito influente nesse meio, né? No meio mais de centro. No meio mesmo, exato. E aí, justamente por ser tão influente, eu preciso lhe perguntar, deputada, se o centro político, se a senhora está percebendo e está participando em alguma medida de uma organização, de alguma mobilização para talvez lançar uma candidatura viável para a presidência da República em 2026. Porque até agora o que a gente vê mais fortalecido continuam sendo os dois lados de lá e de cá, né? No centro, assim, viável mesmo, a gente não está vendo muita coisa. Tá tentando mobilizar algo assim, deputada? PG, eu sou uma grande fã de Ariano Suassuna, e ele dizia uma coisa que é a seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Então eu sou um realista esperançoso. Por que eu começo dizendo isso? Se você me pergunta, Tabata, você tá otimista para a eleição de 2026? Eu não tô, não. Sendo muito sincera com vocês. Eu acho que vai ser mais polarizada, mais dividida, mais do mesmo do que a gente viu em 2022. Eu acho que essa polarização extremada não é agora que a gente vence. E aí você me pergunta, tá, entendi que você é realista. E onde é que entra a esperança? E a próxima eleição?
A gente está se preparando para ter um projeto, mas é projeto, não é projeto de poder, é projeto de país. A gente falava aqui do bom senso, dessa visão mais de centro, de quem olha para o social, mas cuida das contas, olha para o ambiental, mas olha para o empreendedorismo, entende que tudo isso se soma. Eu sou hoje dirigente partidária. O que é isso? Eu sou presidente do PSB aqui na capital, em São Paulo. O PSB ainda é um partido não muito grande, apesar de ser o partido mais antigo do Brasil. Mas o PSB está fazendo um processo de renovação que outros não estão fazendo. Porque da esquerda à direita todo mundo tem medo do novo. Ninguém quer abrir espaço para o mais jovem. Se a gente olha para o PSB, a minha candidatura a prefeita aqui em São Paulo, a reeleição do João Campos lá em Recife, o PSB está tendo coragem de juntar experiência com gente nova. Por isso, foi o partido que mais cresceu de quem não é centrão, né? Na eleição do ano passado. E a gente acha que vai crescer mais ainda na próxima. Por quê? Se não abrir espaço para quem está chegando, se ficar sempre mais do mesmo, o que aconteceu com o PSDB aqui em São Paulo? O PSDB está acabando, porque não abriu espaço para o novo. E os partidos, e de novo, gente, não é o novo no lugar do velho, não. É juntar a experiência com quem está chegando. Mas os partidos, eu vou usar aqui exemplo, PT, por exemplo, tem uma dificuldade tremenda de fazer isso que a senhora está fazendo. Dizendo, perdão. Mas aí, Kelly, eu vou ser muito dura aqui. O PSB, que não é um dos maiores partidos do nosso país, foi o que mais cresceu na eleição municipal, enquanto muitos caíram. Será que não é porque está abrindo espaço para quem está chegando? E, de novo, aqui em São Paulo a gente tem nosso ministro Márcio França, vice-presidente Geraldo Alckmin, que são nossas principais lideranças, mas que não tem medo de sombra, que entendem que a gente tem que estar, de novo, abrindo espaço. A política se fechou, ficou mais do mesmo o tempo todo. E aí até aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo, o deputado federal Chu, que é do nosso PSB do Rio Grande do Sul, que compartilha dessa visão. Precisamos, gente, de um progressismo moderno. Por que para ser progressista tem que defender a ditadura de esquerda? O PSB não defende a Venezuela. O PSB não defende a Nicarágua. E por isso é menos progressista? E para a presidência, deputada? Eu entendi o que a senhora está dizendo. A senhora entende que o otimismo está na base, no que está sendo realizado agora para um projeto de médio e longo prazo. Mas e agora? Nós estamos no curto prazo também. PG, eu disse aqui mais cedo que eu tenho lado. E o meu lado nunca vai ser o da extrema-direita, nunca vai ser o do autoritarismo. Então, para a eleição do ano que vem, eu vou estar no palanque oposto ao do Bolsonaro. Isso, para mim, é inegociável por inúmeras razões. De tentativa de golpe, aos crimes que fez na pandemia, impedindo que as pessoas fossem vacinadas e por aí vai. Mas não tem uma tentativa de o que antigamente se chamava de terceira via, né, Kelly? Eu não acho que é o momento ainda, gente. Tu acha que Perdão, a senhora acha que hoje a gente está em 25, a eleição no que vem 26, que é para outra ainda? Que é para outra. Para a eleição do próximo ano, o mais provável é que o presidente Lula seja candidato à reeleição e com mais chance de vencer o bolsonarismo. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vencer o ano de 2025. Isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente fica debatendo tanta leseira no Congresso, até perdão pela palavra, assim, mas coisa que não importa. E cadê que aprova a proposta de imposto de renda? É a primeira vez que eu vi uma proposta que traz um alívio para quem é de classe média, para quem tem ali até 5 mil reais, mas o mais importante, diz que quem paga a conta é quem está aqui no andar de cima e que está conseguindo evadir o sistema e não está pagando nem 10% de imposto. Por que esse projeto não foi pautado ainda? Cadê a gente falando de medidas efetivas para baixar a inflação dos alimentos? Sim, daí a gente fica discutindo o banheiro, se é TOD, se é TUD, se é TOD, se é... discutindo o banheiro, fica discutindo perdão para Bolsonaro, para quem tem toda a tentativa de golpe, fica debatendo o nome de não sei o quê. Tem coisa séria para votar. Segurança pública. Alguém está feliz com a segurança pública desse país? Eu venho de uma cidade, de um estado que consolidou o crime organizado e agora está exportando para o Brasil inteiro e para outros países. A gente não combate crime organizado a nível de município, no nível do estado. Tem que ter união. É as polícias militares trabalhando com a Polícia Federal, olhando para o que acontece na fronteira, usando inteligência, trabalhando junto com o Exército. Cadê que a gente fala sobre isso? O Brasil está caminhando para virar o México. O que aconteceu no México? O crime organizado fez tanto dinheiro que começou a ter que lavar esse dinheiro, começou a entrar em negócios, postos de combustível,
contrato de lixo, contrato de ônibus. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso. O atual projeto PIX, por exemplo, é um projeto de vida real, né? Que a gente chama aqui no programa, quando a gente conversa, de vida real, né? Deputada, tem algum outro lugar do mundo que conseguiu fazer isso? Porque quando a gente olha para os lados, né? Enfim, o mundo todo está extremado. Claro que eu estou exagerando o mundo todo, enfim, mas vamos lá. Metade da população mundial está sobre de uma autocracia no mínimo. Metade, né? Incrível. Assim, mais da metade. Não é o Brasil. Obrigado, Kelly, é isso aí. Não é o Brasil que está assim, né? A população humana, né? Os humanos estão assim. Eles estão indo para extremos. Eles querem... Porque os extremos, como disse o PG, eles gritam mais, eles parecem ter mais certezas, enfim. E aí, no final das contas, chega na hora da eleição, não é exatamente isso que vai contar, né? É se a geladeira está com comida ou não está, é outras coisas. E aí as respostas externas parecem serem as respostas. Eu não consigo também observar, se a senhora tiver alguma observação de algum lugar do mundo que conseguiu resolver isso, mas aparentemente ninguém resolveu isso. Inclusive em lugares que nunca foram autocracias, enfim, como os Estados Unidos, né? Enfim, exato. A senhora consegue enxergar algo que dê uma resposta de vida real para as pessoas, que não esteja gritando, como disse o PG? Bora lá, Potter, tentando ficar aqui no meu realismo esperançoso. É um momento muito difícil, mundialmente, o que a gente está vivendo. É um momento que está, sim, tombando para os extremos. O que está acontecendo com os Estados Unidos é uma loucura. Isso vai fazer com que o mundo inteiro perca dinheiro, perca emprego, sabe? Inflação aumentando em todo canto, risco de recessão. E aí, como é que a gente desata esse nó, né? Porque eu poderia até falar, olha, a tentativa que está havendo na Alemanha para isolar o partido que é ligado ao nazismo, olha que coisa grave que a gente está falando. Poderia falar de como que a França está tentando se equilibrar, trazendo a centro-esquerda e a centro-direita. Tem coisas acontecendo no mundo para a gente olhar. Mas eu sempre gosto de partir da nossa realidade. E eu acho que eu vivi um pouco disso aqui na eleição, na capital, em São Paulo. Eu fui para 11 debates. Fui a única que estava lá nos 11 debates com coragem, enfrentando a maluquice, as bizarrices e o crime de Pablo Marçal. E aí vou dizer uma coisa que pode parecer que eu estou me achando, mas a gente tem dado para isso. Eu trouxe o maior número de pessoas para escrever o nosso plano de governo, grandes quadros do Brasil. Me preparei, montei time, sabe? Política a gente faz com gente. Quem assistia ao debate, as pesquisas mostravam isso, diziam: Tabata é a melhor candidata para a Prefeitura de São Paulo. Então, por que a Tabata teve 600 mil votos, que é muita coisa, mas não foi para o segundo turno? Porque a esmagadora maioria da população não via o debate, via os cortes do debate. Via o quê? Via a cadeirada, via a carteirada, via o xingamento, via a fake news. Então, aquilo que eu estava ali fazendo, debater na cidade, foi visto por uma parcela pequena. E aí, dessa parcela que viu, eu fiquei em primeiro lugar. Mas aí tem esse ambiente de rede social. E aí volta um pouco a nossa conversa. Um corte que é feito na rede social tem uma repercussão muito maior do que o debate que está sendo mostrado na TV hoje em dia. A senhora me ajuda no diagnóstico, mas e o remédio? O remédio que eu venho defendendo há alguns anos é regulamentação de rede social. Vocês sabem que eu não fujo à luta e sei que algumas pessoas agora estão franzindo a testa e fazendo cara feia. Por quê, gente? Eu não quero saber de conteúdo, a não ser que é crime, né? Conteúdo com pedofilia, pra mim, não tem perdão, não tem conversa. Eu quero saber de algoritmo. Gente, a rede social tem um algoritmo que ela desliga e liga, dizendo: agora eu vou favorecer esse conteúdo, agora eu vou favorecer esse candidato, agora eu vou favorecer o ódio. Eu quero saber como é que esses algoritmos funcionam. Eu quero saber quem é que está financiando essas coisas. Isso foi algo que eu vivi aqui. Eu tenho uma grande denúncia. Hoje Pablo Marçal está inelegível. E essa denúncia, que é a mais grave, nem foi julgada ainda, em que a gente conseguiu mostrar que ele usava o Discord para pagar as pessoas com dinheiro vivo para que elas impulsionassem o conteúdo dele na rede social, colocassem vídeos dele. Se isso não é crime eleitoral, eu não sei mais o que é. E aí, por que o Discord permitiu que isso acontecesse? Por que os impulsionamentos dele não foram declarados à justiça? Então, muita gente vai falar: eita, lá vem a Tabata querendo regular a rede social. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu não quero saber do que você está escrevendo, eu não quero saber do conteúdo. Mas eu quero saber como é que esse tal do algoritmo funciona, por que ele está favorecendo alguns candidatos extremados e outros não, e eu quero saber quem está botando dinheiro nesse negócio. Porque se dinheiro vivo circula na rua, a pessoa está cometendo um crime eleitoral, caixa 2.
Mas se é na rede social, pode? Que negócio é esse? Perfeito. Deputada, infelizmente o programa acabou. A senhora vai ter que voltar, porque a gente queria falar de educação, que é um Isso. tema seu, que é muito importante. Eu queria falar com vocês do PNE. Posso falar em 30 segundos? Nós temos segundos. 30 segundos, exatamente isso. Prometo que eu vou embora. 30 segundos. Gente, vai acontecer, nessa polarização toda, a gente não está falando o que importa. O Congresso vai decidir o PNE, Plano Nacional de Educação, diretrizes para a educação básica, especialmente, mas também para o ensino superior, para os próximos 10 anos. Não fiquem de fora dessa. Quem quiser saber, Tabata, vai ter audiência aqui no meu estado para eu participar? Vai. No Rio Grande do Sul, inclusive. Tabata, eu quero mandar uma sugestão. Eu quero saber como é que vocês vão responsabilizar o gestor que não tiver comprometido com a educação. Lá na minha rede social, Tabata Amaral SP, você vai na biografia, tem um link para você se inscrever e ficar antenado a tudo. Participe, educação. No dia que for levado a sério nesse país, a gente começa a progredir e enfrentar essas coisas todas. Não sei se passei do tempo, mas tem Maravilhosa, Tudo bem. maravilhosa. Quando Lembrando tiver só que- audiência aqui, vem de Eu tô novo. treinada. Não, ela tem time do Lembrando que a rádio. Tabata Amaral vai presidir essa comissão especial que vai debater o novo Plano Nacional Quando de tiver Educação. audiência, a gente faz outra entrevista, que daí a gente chama as pessoas para participarem aqui no Rio Grande do E a Sul. gente vai ter um seminário no Rio Grande do Sul. Se a gente puder estar junto, vai ser muito importante. Perfeito. Deputada, eu conheço meus colegas Kelly e PG, tá? Na cara deles tinha mais ou menos umas 15 perguntas. 32 da É minha verdade, parte. tô meio frustrado, mas tudo bem. A deputada volta. Eita, eu volto. Valeu, deputada. Obrigado, muito obrigado pelo carinho Gente, e um o tempo. beijão. Beijo, Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Tchau, tchau.